é falta de vitamina. Será? Como saber se o teu cansaço ou aquela falta de vontade de fazer as coisas, ou ficar com sono o dia inteiro e até aquela queda na libido não é simplesmente falta de uma vitamina específica? Muita gente acha que está ficando velho ou sem ânimo ali para nada, mas na verdade o corpo só está pedindo equilíbrio. Existem 5 vitaminas essenciais que influenciam diretamente na disposição, na energia e até na potência física e mental. E o mais curioso é que quando elas estão em falta, você sente no corpo, no humor, na força muscular e até no desempenho sexual. Fica comigo até o final, porque hoje eu vou te mostrar quais são essas 5 vitaminas, como identificar a deficiência de alguma delas e o que fazer para repor de forma segura, que é aí que muita gente erra. Sem mais delongas, roda a vinheta. Olá, meus coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, médico aqui em Indaiatuba. Já se inscreve no canal, clica no sininho, curte, porque o vídeo de hoje ele está completo. No final compartilha, porque o assunto desse vídeo vai dar mais qualidade de vida para o seu amigo ou para o seu familiar. O cansaço, a falta de energia não tem nada a ver com a tua idade. Isso eu posso dizer, porque eu atendo muitas pessoas idosas. Vejo pessoas de todo tipo. 70 anos ali com muita disposição, 70 anos ali com uma falta de energia. Vejo senhoras de 90 anos super lúcidas, que ainda cozinham para a família, que até dirigem. E também vejo trintões e quarentões sem disposição nenhuma. E onde vem essa falta de energia? Essa canseira que não passa? Claro que no consultório cardiológico vejo muita gente cansada porque está com colesterol elevado, porque está com diabetes compensado, porque a pressão está super alta, ou também porque a pessoa é sedentária e se cansa só de levantar do sofá. Mas eu vejo também pessoas cansadas e sem energia porque falta vitamina. E existem vitaminas que são essenciais e fazem toda a diferença para o nosso organismo. Quando foi a última vez que você checou aí as suas vitaminas? Muitas vitaminas têm um papel direto no metabolismo, na força muscular, no cérebro e até nos hormônios ligados à disposição e à libido. Então presta atenção, porque se você tiver uma delas baixa, você vai sentir no corpo inteiro. Vamos começar então pela que mais dá resultado quando ela está em falta e a gente consegue repor, e que infelizmente é uma das deficiências mais comuns hoje em dia. Primeira vitamina, a metilcobalamina. Ela é mais conhecida como vitamina B12 pela maioria de vocês. Ela é essencial para a formação das hemácias, nossos glóbulos vermelhos, e para manter o sistema nervoso funcionando bem. Quando está baixo, o corpo então perde força, o cansaço aparece logo cedo e até a concentração ela vai embora. Ela também influencia diretamente na produção de serotonina e dopamina, os hormônios ligados ao bem-estar e à motivação. Então se sentiu aí desmotivado, tá com a memória ruim, tá sem concentração, cuidado que pode ser falta de metilcobalamina. E as melhores fontes dela estão nas carnes, nos ovos, no leite, nos derivados do leite. Agora, se você é vegetariano, você tem gastrite atrófica ou se você usa omeprazol ali muito tempo, você pode ter deficiência dessa vitamina. As pessoas que fazem cirurgia bariátrica costumam ter falta dela também. Aí nesses casos, sob orientação do teu médico, o ideal é suplementar. Aí a suplementação pode ser injetável ou sublingual. Agora, não vai ficar usando vitamina sem saber como é que está o teu exame, porque às vezes a tua fadiga e a tua falta de memória é outra coisa, não é falta de vitamina. Quem fica usando vitamina B12 em excesso pode ter acne, dor de cabeça, alterações no fígado. Então nada de tomar vitamina aí por conta própria, que é o que eu mais vejo as pessoas fazendo hoje em dia aí, o uso indevido de vitaminas. Segunda vitamina, vitamina D. A falta dessa vitamina hoje é praticamente uma pandemia silenciosa. E eu falo isso porque ela está presente em todas as idades. Adultos, idosos, até crianças. A gente vive num mundo que praticamente esqueceu do sol. As pessoas passam o dia inteiro dentro de casa, trabalhando em home office, trabalhando no escritório, saem de manhã de carro, voltam à noite e quando percebem, não tomaram ali nenhum minuto de sol. Tem gente que até tenta tomar um solzinho ali de vez em quando, mas não faz do jeito certo. A pessoa vai ali para a varanda, para o quintal, mas fica toda coberta, de camiseta comprida, calça, boné, ainda passa ali protetor solar. Aí, lógico, o corpo não tem a menor chance de produzir vitamina D. Pra vocês terem uma ideia, o protetor solar bloqueia até 90% da síntese da vitamina D na pele. Em alguns países, como a Inglaterra, o problema é ainda maior. Lá, durante o inverno, os dias são curtos, o céu é nublado, a luz solar ali praticamente não tem força para estimular a produção de vitamina D. Por isso que lá o próprio governo britânico orienta a população a tomar suplementação de vitamina D durante o inverno, como parte de uma política pública de saúde. Mas o mais curioso é que nem mesmo num país com muito sol como o Brasil, a deficiência de vitamina D
também é altíssima. Como eu falei, as pessoas não ficam mais no sol. Aquelas brincadeiras ao ar livre, elas não existem mais. Isso está gerando déficit de vitamina D desde ali da infância. Isso pode impactar no crescimento, na imunidade e até no humor das crianças e dos adolescentes. Então a vitamina D não é só uma vitamina ali, ela é quase um hormônio. Ela participa da regulação de mais de 200 genes do nosso corpo, influencia na produção de testosterona, no sistema imune, na força muscular, na saúde dos ossos, na disposição física e mental. Então níveis baixos estão ligados à fadiga, perda de força, baixa da libido, irritabilidade, depressão leve e até o aumento de risco cardiovascular. O ideal, então, é tomar sol de forma consciente, entre 10 da manhã e 3 horas da tarde, expondo os braços e as pernas, sem protetor solar, por cerca ali de 15 minutos já é o suficiente. Não precisa se queimar no sol, nem ficar torrando ali no sol. É só para permitir que a pele produza vitamina D naturalmente. Então o segredo está no equilíbrio, nem falta e nem exagero. E se ela estiver muito baixa ali no teu exame, vale a pena suplementar a vitamina D. Normalmente a gente faz via oral e a dose vai depender ali de cada paciente. Terceira vitamina, complexo B. Então as vitaminas do complexo B, B1, B2, B3, B5, B6, B7, são o motor ali da produção de energia celular. Eles ajudam a converter carboidrato, proteína, gordura em energia útil para o teu corpo. Elas equilibram o sistema nervoso, diminuem o estresse e diminuem a irritabilidade. Estão encontradas então nas carnes, nos ovos, nas leguminosas, nos cereais integrais, nas castanhas. E quem consome muito álcool, quem vive estressado ou quem usa certos remédios contínuos podem ter deficiência de algumas dessas vitaminas. A suplementação do complexo B, como sempre, tem que respeitar sempre doses seguras. O excesso de vitamina B6, por exemplo, pode causar dormência, formigamento, isso por toxicidade mesmo dos nervos. Então não é para ir na farmácia e comprar ali um tanto de vitamina que você não precisa. Cuidado com isso. Vamos lá, quarta vitamina, a vitamina E. Ela é um poderoso antioxidante lipossolúvel. É capaz de proteger as membranas ali das células contra o estresse oxidativo, um dos maiores ladrões de energia do organismo. Então ela ajuda a melhorar a circulação sanguínea, melhora a função muscular, também preserva os hormônios sexuais, tanto masculinos quanto femininos. Alguns estudos mostraram que níveis adequados de vitamina E estão ligados também a uma melhor performance física e uma redução da fadiga muscular, principalmente naquelas pessoas que praticam atividade física com frequência ou que já têm doença cardiovascular. As principais fontes de vitamina E são alimentos como o azeite extra virgem, abacate, castanhas, amêndoas, a gema do ovo e as sementes. E normalmente é possível manter bons níveis apenas com alimentação. E a suplementação, então, só deve ser feita em casos ali de deficiência realmente confirmada. É importante lembrar que o excesso de vitamina E pode ser perigoso. Isso porque pode aumentar o risco de sangramento e causar alterações da coagulação, porque ele interfere na absorção da vitamina K. Então, cuidado. E, finalmente, quinta vitamina, vitamina B9. Então, todas as vitaminas ali do complexo B, elas trabalham junto para dar energia e manter o corpo funcionando bem. Mas dentro desse grupo, tem duas que merecem atenção especial. A vitamina B12, que foi o primeiro que eu falei, e agora a vitamina B9, também chamada de ácido fólico. A B9 é essencial para formar novas células e para produzir as hemácias, aquelas que transportam ali o oxigênio no sangue. Então, quando ela está em falta, o corpo começa a sentir. Vem o cansaço, a fraqueza, o desânimo. Além disso, o ácido fólico ajuda a controlar a homocisteína, uma substância inflamatória que, quando está alta, aumenta o risco de doenças do coração e deixa a pessoa mais cansada e sem energia. As principais fontes de vitamina B9 são os vegetais verdes escuros, como espinafre, couve, além do fígado, feijão, abacate, aspargo. O grande problema é que essa vitamina ela se perde com o calor. Então, se a pessoa cozinha demais a verdura, você perde as propriedades dela. Por isso que às vezes a gente precisa repor. Só cuidado sempre com o exagero. O excesso de ácido fólico pode mascarar a falta de vitamina B12 e causar desconforto intestinal também. Viu então como é que a falta de vitaminas pode prejudicar o seu desempenho e a sua energia também? Então, antes de culpar a idade, o estresse, vale a pena investigar se o problema não está justamente na falta dessas vitaminas. Com pequenas mudanças na alimentação e, se for preciso, sempre com orientação médica, dá para recuperar o ânimo e a energia de forma segura e natural. Preste atenção no que o chinês Lin Yutang, no que ele falou. Um bom caráter, exercício adequado, alimentos saudáveis e um consumo razoável de vitaminas e minerais
você terá vida saudável e agradável. Tá bom, pessoal? Então curte e compartilha o vídeo para ajudar mais gente a ter uma vida longa e feliz. O recado de hoje é esse, um grande abraço e até a próxima.